Estamos no nosso podcast Ser Mulher e temos mais uma mulher hoje que é super dinâmica, é uma especialista incrível, vocês vão entender o que eu estou dizendo daqui a pouquinho. Ela é médica geriatra e é titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, é especialista em cuidados paliativos. Ela fez essa formação na UPE. É mãe também. Tem uma garotinha incrível que completou 1 ano recentemente de idade e está tranquila, num casamento harmonioso, equilibrado e etc. A gente sabe também que ela tem um atendimento em serviço público, em alguns hospitais, e tem o consultório dela particular. Eu vou apresentar a vocês, doutora Júlia Neiva. Olá, muito obrigada Bom pelo convite. Bom dia. Bom dia. E para algumas pessoas pode ser boa tarde ou ser boa noite, mas nós estamos gravando durante o dia. Então, e aí, Júlia, como é para você tudo isso de médica, de cuidados paliativos, de atender idosos, né? Como é essa dinâmica sua do dia a dia? A geriatria pode ser bem desafiadora, assim como os cuidados paliativos. Eu acho que ainda existe muito preconceito em relação à ida ao geriatra, existe muito preconceito em relação ao que são cuidados paliativos. Então, ao mesmo tempo que para mim é muito gostoso atuar nessa área, a gente ainda precisa construir muitos conceitos dentro das próprias instituições, com as famílias e com os próprios pacientes. Então, é uma construção gostosa, mas sim, é uma construção, ainda assim é uma construção. Os cuidados paliativos abrangem exatamente o quê? Qual é o paciente que precisa, em que situações vocês indicam, né? O serviço médico indica, como é o acompanhamento, se a família fica perto, se não. Vamos esclarecer um pouco para ir para as nossas amigas. Tá. Os cuidados paliativos, eles são indicados, vamos dizer assim, para todo paciente que tem uma condição de saúde progressiva e não curável, né? Então, como exemplo, um paciente que tem uma demência por doença de Alzheimer, que fica um pouco mais fácil das pessoas entenderem, ser um pouco mais palpável, né? Então, a demência é um quadro progressivo e incurável. Então, é um cuidado diferente, é um olhar diferente para aquele paciente. Não significa que, também é um conceito que foi criado, de que cuidados paliativos significa processo ativo de morte, ou seja, aquele paciente que em pouco tempo vai morrer. Não. É uma forma diferente de você enxergar o processo de doença daquele paciente. De entender que em determinado momento cabe determinados exames, determinados procedimentos, e em outra fase de vida, algo assim, uma forma mais tardia, já não é mais proporcional, ou seja, pesando risco-benefício, algumas coisas trariam mais risco ou mais desconforto para aquela pessoa do que benefício. E nesse processo é muito interessante a presença dos familiares, né? Pela questão do próprio entendimento, mas pelo acolhimento do paciente nesse processo, né? Que não é fácil. Quando a gente se depara com um diagnóstico como esse de uma doença incurável, o paciente ele fica, por vezes, acuado, né? Ele fica, às vezes, sem chão. Então, ter a figura da família junto dele é muito importante. Então, é algo em grupo, né? Uhum. A equipe, não só na figura do médico, mas toda a equipe que está junto, o corpo de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, e a pessoa da nutrição, por vezes, e o paciente e a família. Não necessariamente ele estaria hospitalizado. Não necessariamente hospitalizado. Isso pode ser feito até no consultório, pode ser ou a nível ambulatorial, se considerar o contexto de SUS, num hospital, numa instituição de longa permanência, num hospice. Então, os cuidados paliativos eles podem ser feitos em diversos cenários. Uhum. E, no caso, ele inicia esse processo
e é contínuo até, vamos supor, o final da vida dele, ele teria que se manter aí. Existe uma janela, vamos dizer, de possibilidades ou de oportunidades, onde esse paciente é indicado. Ele só é indicado, a minha pergunta é assim, deixa eu organizar melhor. O paciente que chega numa situação X, então ele está, vamos dizer, dentro daquilo que é o esperado, para que ele possa entrar nos cuidados paliativos. Certo. Ou se ele já passou desse momento, não tem mais como ficar nos cuidados paliativos, teria uma coisa mais intensiva, ou não. Como é esse espaço aí entre o que é necessário e o que já não dá mais? Tá. Os cuidados paliativos, eles podem ser, não necessariamente instalados, no sentido de limitações de cuidado, eles podem ser pensados desde o diagnóstico. Então, se eu, por exemplo, eu estou falando que é minha área, né, na geriatria, então, eu lido muito com síndromes demenciais. Então, a partir do momento que é dado um diagnóstico de um Alzheimer, por exemplo, a gente já poderia pensar na possibilidade dos cuidados paliativos por definição. Não significa que no início, no momento do diagnóstico, precise de limitação de cuidado. São coisas distintas nesse sentido. A pessoa pode... É uma crescente, é porque não é uma ruptura. Não é assim, terminou... aqui é o limite do tratamento curativo e a partir daqui é o cuidado paliativo. Sim. Não, são como se fossem duas retas que elas acabam se cruzando. Então, é uma que diminui... É uma continuidade? É uma continuidade. Então, uma vai diminuindo e a outra vai aumentando. Inclusive, os cuidados paliativos não acabam no óbito, não acabam no falecimento. O cuidado paliativo também envolve o processo de luto da família. Ah, muito bom. Já que está todo mundo envolvido nesse processo, então acolher essa família nesse processo de luto também é importante e faz parte do cuidado paliativo também. Quem reage mais, a família ou o paciente? A família. Porque existe uma coisa chamada conspiração do silêncio. É muito comum os familiares acharem que aquele paciente não tem condições de receber a notícia, que ele não vai aguentar receber o diagnóstico. Então deixa tudo muito escondido, né? Quando, na verdade, o paciente muitas vezes percebe, tem alguma coisa errada. Sim, afinal de contas, ele quer saber sobre a vida dele. E né? é um direito do paciente. É, claro. Ele tem direito e não obrigação de saber o diagnóstico. Até porque, a partir do diagnóstico, a gente precisa pensar como vai ser o tratamento e se vai ser feito um tratamento curativo, no caso. Então, idealmente, o paciente precisa participar. Talvez a verdade seja dada em parcelas, né? Mas a família é muito mais reativa nesses momentos. Porque é uma ideia de proteção que fica oculto o verdadeiro motivo. Sim. E muitas vezes interrompe, né? O tratamento, atrapalha, dificulta. Eu acredito que vocês tenham realmente uma necessidade maior nesse investimento familiar pela questão do convencimento da importância, inclusive, da participação do paciente, né? Por vezes existe o sentimento de culpa da família. Que, por N motivos, a gente sabe que a vida de todo mundo é corrida, né? Cada um tem suas obrigações, existem seus núcleos familiares, mas, por vezes, não consegue dar a atenção que gostaria. E aí, diante daquele diagnóstico que existe a possibilidade de um falecimento em um período curto de tempo ou num período menor do que aquela pessoa gostaria, se vê diante daquilo e diz, não posso perder aquela pessoa, né? Então, trava. Na verdade, trava. E aí vem a culpa, e aí esse processo de aceitação é muito mais difícil pela família. Às vezes até o próprio paciente se manifesta assim, eu não quero mais determinada coisa. Mas você não pode desistir, mas eu estou cansado. Eu não quero mais. Né? E a gente precisa valorizar essa fala do paciente. E tem um respeito, né, em relação Sim. ao paciente, se ele disser que não quer aquele tipo de investimento na vida dele, né, o que ele ainda consegue comandar, se estiver consciente, então ele tem o direito de escolher. Com certeza. São valores que são construídos durante toda uma vida. Então você não pode simplesmente ignorar isso.
E como é que você se direcionou para essa área? O que foi que lhe conduziu, o que foi que lhe motivou para você, dentre tantas especialidades, dizer eu vou cuidar dos mais idosos? Eu acho que a geriatria foi me conquistando aos poucos. Quando eu era bem pequena, eu dizia que eu queria ser médica pediatra. Era muito taxativa, inclusive, na minha especialidade. Acho que eu admirava muito a figura do meu pediatra. E aí, outras áreas, antes mesmo de entrar na graduação, se tornaram mais atrativas, como a neurocirurgia. Não me pergunto por quê, mas, enfim, foi atrativa. E aí, durante a graduação, eu flutuei entre várias especialidades, porque eram, talvez, especialidades que fossem mais investigativas. E aí, no período do internato, eu decidi que queria fazer clínica médica, eu queria ter esse olhar mais abrangente, né? Esse olhar de investigação, mas um olhar mais abrangente. E na residência de clínica médica, eu lidei com muitos idosos. E nesse período específico, eu lidei com o processo de fragilidade da minha avó. Então, acho que, de certa forma, foi me empurrando para a geriatria, até que eu rodei, assim, frequentei um serviço de geriatria e adorei. Fiz, é isso que eu quero. É um olhar abrangente, mas ao mesmo tempo especializado. É um olhar sobre o indivíduo e as pessoas que cercam ele. Então, isso me tocou muito. E eu, os cuidados paliativos é porque estavam inseridos dentro da geriatria. Não tem como fazer geriatria sem cuidados paliativos. Então, uma coisa foi levando a outra. Continuidade, né? Continuidade. E o médico clínico e o geriatra, né? Como é que eles fazem essa composição? Porque, às vezes, as pessoas têm uma resistência muito grande em ir ao geriatra. Sim. E eu queria até que você colocasse qual é a idade, se tem essa base, para as pessoas começarem a pensar sobre isso ou até procurar um especialista. Porque tem resistência para algumas áreas. Psiquiatra, não dá para ser um neurologista, porque o pessoal acha que neurologista é mais leve, Sim. porque já não tem a tradição do nome, do Sim. tipo de patologias e tal. Psicologia não, psicologia não. Eu vou para a minha ginecologista, que não tem nada uma coisa com a outra e pode trabalhar junto. Mas, assim, a resistência do geriatra, inclusive quando eu falo procura um geriatra, é mais abrangente, certa pessoa muitas vezes já é até 60 a mais e nunca procurou, não, fica com médicos vários. Então, assim, tem uma equipe médica ótima, mas a pessoa precisa se deslocar para vários médicos. Eu queria que você desse essa noção de o que é realmente que falta. Dentre outras coisas, eu sei que falta conscientização, não é? Mas, assim, quando o paciente pode ou deve procurar? E se ele não for o geriatra e for a um clínico, tem diferença? Tá, vamos lá. Eu acho que primeiro existe o preconceito em relação ao geriatra, porque ninguém quer ser idoso. E idoso no sentido pejorativo da palavra. Né? Associa-se o nome idoso à perda de autonomia, perda de funcionalidade. E todo mundo quer envelhecer bem, mas ninguém quer procurar meios de envelhecer de forma saudável, né? Então, acho que seria a primeira parte, né? O preconceito. O geriatra, ele tem um olhar diferente, me perdoem os outros geriatras, mas assim, ele tem um olhar mais geral, um olhar mais generalista, mas ao mesmo tempo um olhar mais direcionado para algumas condições que surgem com o envelhecimento. E envelhecimento, todos nós vamos envelhecer, a questão é como vai ser esse processo, né? Então, como a senhora trouxe, às vezes o paciente ele é acompanhado por muitos especialistas. Então, ele tem uma lista de medicações enorme. Talvez não precisasse usar tanto, porque cada especialista vai olhar a sua área específica, né? Então, é um olhar sobre a polifarmácia, né? Sobre essa lista grande de medicações. É um olhar sobre aquela perda de peso que não está adequada, aquele paciente que está caindo muito. A parte de prevenção, que é muito importante, seja rastreio de neoplasia, seja vacinação, que muitos idosos acreditam que vacina é só para criança, né? Não tem essa importância no idoso. Então, é um olhar diferenciado para determinadas situações que podem surgir com o envelhecimento.
E, ao mesmo tempo, a gente tenta centralizar o cuidado. Não significa que os especialistas não tenham o seu papel. Por exemplo, se eu estou diante de um paciente com insuficiência cardíaca grave, o ideal é estar com um especialista, mas um especialista que vai conversar com o geriatra, né? Algumas medicações se tornam inapropriadas com o envelhecimento. Então, é tentar achar um meio termo entre o especialista, né, em determinada área, e o geriatra, de forma que o cuidado seja o melhor possível para aquele indivíduo. E tem uma idade para começar esse processo? Veja, é considerado idoso o indivíduo a partir de 60 anos. Então, seria, em teoria, o geriatra a partir dos 60 anos. Tem alguns colegas que atuam antes dos 60, como uma forma de iniciar esse processo de envelhecimento saudável. Então, são as orientações, por exemplo, de atividade física, uma boa ingesta diária, estimulação cognitiva. Por definição, seria a partir dos 60, mas poderia ser antes também. Teria alguma situação a mais para a mulher? Porque é uma fase que a mulher está dentro do processo já da menopausa, já está estabelecido normalmente aos 60 anos, e às vezes já está até no período pós-menopausa, porque já faz um tempo. Quem fez a menopausa aos 50 anos, por exemplo, se ela tem 60, ela já tem 10 anos aí de processo. Sim. E as questões hormonais, etc. Tem algum direcionamento a mais para a mulher? Seria mais a parte de rastreio mesmo, porque se a gente for olhar a orientação da Sociedade Brasileira de Geriatria, existe indicação de rastreio para neoplasia de mama e rastreio para neoplasia de colo de útero, mas teoricamente até os 65 anos. Desde que, anteriormente, ela já tenha esse acompanhamento com a ginecologista, né, que na maioria das vezes é a ginecologista que solicita citologia e colposcopia, desde que os exames anteriores venham normais. Então, a partir de 65 poderia suspender. Agora, a mamografia, desde que seja uma idosa robusta, né, que se beneficie no rastreio até no tratamento de uma possível neoplasia, a gente continua esse segmento. Fora os outros rastreios que existem, neoplasia de cólon, por exemplo, neoplasia de pulmão, se é uma pessoa que já tem histórico de tabagismo. Então, tem algumas particularidades, sim. Você sente facilidade assim com os demais especialistas para atender um mesmo paciente? Mais ou menos. Tem alguns que são um pouco mais fechados, mas eu sempre opto por fazer uma referência. Se eu percebo que aquela medicação não é adequada ou teria alguma que eu gostaria de suspender, eu faço uma carta para o colega, diz, olha, quero suspender por tal motivo. E aí peço para o paciente, na próxima consulta, caminhar esse termo e aí vejo como é que pode se resolver. Esse contato direto, às vezes, é mais difícil, geralmente por referência e contra-referência, mas é muito importante. E o paciente como fica nesse momento em que você diz, eu vou precisar ter mais um especialista, se ele já não tem? Se ele já não vem sendo acompanhado por um cardio, por um clínico, por um ginecologista. Então, você indica e aí ele se comporta como? Porque ele diz, não, eu vim para a senhora ver tudo, ou ele diz assim, não, tudo bem, eu vou a mais um e eu entendi o processo. Tem alguma resistência aí? Não consigo lembrar de nenhum momento que tenha tido uma resistência, porque eu deixo muito claro o motivo. Não é ir para o especialista por ir para o especialista. É uma condição, eu explico, é uma condição que está além da minha especialidade, além do meu conhecimento. Então, é importante, nem que seja assim, uma avaliação pontual, e aí volta para mim, ou seria o caso de uma avaliação em segmento. O objetivo é ter um melhor cuidado para aquela pessoa. Então, ela geralmente entende. Seria uma complementação, né? Cada um está fazendo um trabalho e estão fazendo trabalho em conjunto. Tem diferença entre geriatria e gerontologia? Gerontologia seria a parte mais ampla, seria esse cuidado com o envelhecimento. Então, tem outras áreas, outros profissionais na área de saúde que têm formação em gerontologia. Então, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo. É esse olhar voltado para o envelhecimento. E o geriatra está dentro, né, da gerontologia e seria esse olhar mais voltado para a questão das doenças, das alterações físicas. Então, seria, vamos dizer, o olhar médico na gerontologia
E a gerontologia iria englobar tudo isso, né? Então, não tem como desvencilhar um do outro. Eu tenho aqui a referência que você trabalha no serviço público e também tem seu consultório. E também é mãe. E como é que você concilia essa mulher em todos esses momentos? Então, eu ainda estou no processo. Como a senhora disse, a minha pequena tem 1 ano. Então, vamos dizer que os últimos 6 meses tem sido esse processo de readaptação, né? Antes era a Júlia mulher, filha, esposa, médica. Aí colocou mais um elemento aí no meio dessa história. Então, tem sido interessante tentar encontrar o lugar para todas elas, né? Às vezes vem a culpa da mãe, né, que gostaria de passar mais tempo em casa. Lógico, principalmente nesse primeiro ano, que todo dia é uma novidade, né? Mas, ao mesmo tempo que é muito gostoso estar em casa, eu gosto da minha profissão, gosto da minha especialidade. Então, é ter o espaço para cada uma, sempre que possível. Essa mulher ficaria muito frustrada se fosse só mãe? Talvez. Talvez. Eu penso isso também, porque a profissão dá muitas respostas, muitos desafios, incentiva muita coisa, Sim. possibilita que a pessoa realize em outra área. E eu acredito que essa mulher volta como mãe para casa, né, assim, com muito mais elementos, com mais motivação e até com muito mais desejo. Sim. Porque passou um tempo fora, como você diz, né, fica sentindo falta, e a falta é bom para ir buscar, né? E você falou da mulher antes desse tudo, ou pelo menos antes da mãe. Você pode fazer a diferença da mulher antes da mãe e depois da mãe? A mulher antes da mãe, ela se importava só com ela. Era eu e eu, né? Se tinha um horário, se eu passava um pouco do meu horário de trabalho, tudo bem. Se eu quisesse sair de casa, tudo bem. Agora tem uma pessoinha que me faz querer não apenas ficar em casa, como querer crescer como pessoa, querer ser uma pessoa melhor para ela, né? Então, além da questão da reestruturação do dia e da semana, tem a minha vontade de querer ser melhor, né? Como pessoa, ser melhor, para ela ser uma pessoa melhor também. Então, E você investe, então, nessa mulher cada vez mais? tento. Para você e para ela, no Sim, caso. sim. Uma consideração em ser o modelo, vamos dizer, Sim. a pessoa com quem ela vai se inspirar, né? Pelo menos inicialmente. E, no geral, a pergunta sempre nossa é, porque o nosso programa é ser mulher e não parecer mulher, né? É ser realmente. Então, como é que você diz, o que é ser mulher para você? Ser mulher é querer ser melhor todo dia. E isso é como? Isso é tentar ser leve, é tentar acolher, é tentar dar carinho. É querer ser melhor sem deixar que outras coisas botem você para baixo. E os cuidados? Os cuidados fazem parte. Então, às vezes é parar um dia para fazer uma unha, tomar um café, fazer uma mecha, ler um livro, né? Reservar um tempo, nem que seja um tempo pequeno, uma meia hora. Mas às vezes a gente precisa dar uma parada para se olhar, para depois olhar para o outro. Inclusive, existe isso dentro da minha especialidade. Às vezes o cuidador, ele não se olha. Ele fica olhando todo o paciente. Exatamente. Então, com a mulher é a mesma coisa. Às vezes tem tantas tarefas, tantas divisões de mulher que se a gente não se olha, não tem como olhar para o outro. Você consegue fazer a diferença da mãe para a mulher em termos de casal e os pais? Não entendi a pergunta. Porque normalmente as pessoas que eu percebo, inclusive as que eu atendo em consultório,
me trazem o seguinte: o casal funciona extremamente bem, tem uma composição boa, tem uma harmonia, tem uma vida equilibrada. Certo. No momento em que começam os filhos, passam a ser pai e mãe. Certo. E aí esquece o casal. Tá. Então, você consegue fazer esses momentos casal e os momentos pai e mãe? Tenho conseguido. Também é Isso é uma bom. construção. Os primeiros meses, eu estava até comentando com meu marido essa semana, às vezes a sensação que você tem é que você tenta manter a cabeça para fora da água. É só uma questão de sobrevivência. E aí, quando as coisas começam a se organizar, acho que você consegue ter um momento pai-mãe, um momento casal. E é importante também separar esses momentos. E é imprescindível o momento casal, né, para dar essa continuidade às pessoas individualmente e às pessoas enquanto par. Né? E é esse par saudável que vai também ser pai e mãe saudável. Então, é um ponto que eu batalho muito, por isso que eu estou perguntando, assim, como realmente isso faz. E, na verdade, a gente sempre deixa um recado assim, para as mulheres, principalmente. E você, como geriatra, certo? Que recado você deixaria? Olha para aquela câmera ali, deixa um recado direto para o pessoal. Eu acho que a saúde é algo que não deve ser ignorado. O bem-estar não é algo que deve ser ignorado. Então, existem meios, existem artifícios para isso. Então, procurem se cuidar. Se você deseja ter um envelhecimento saudável, se você deseja chegar aos seus 70, 80, 90 anos, mantendo uma cognição boa, uma funcionalidade boa, então procure um especialista, que ele com certeza vai conseguir lhe orientar da melhor forma. Sem preconceito. Sem preconceito. É isso aí, porque a idade às vezes traz esse peso, né? Eu vou ao meu geriatra, como assim? Né? Eu não sou velha. Sim, você já está nesse ponto, né? Isso. Então, sem preconceito, meninas, vamos também para a geriatria, para dar esse conjunto todo de informações e não custa nada a gente escutar toda a maravilha que foi a entrevista com Júlia Neiva. Obrigada, Júlia. Obrigada também.